Donald Trump reúne-se com o presidente interino da Síria durante visita à Arábia Saudita e levanta sanções contra Damasco. Netanyahu garante que guerra em Gaza só vai terminar quando o Hamas for destruído. Comissão Europeia perde processo judicial relacionado com transparência dos contratos com a Pfizer. Donald Trump reuniu-se na Arábia Saudita com o presidente interino da Síria, Ahmad al-Shara, no primeiro encontro entre os líderes das duas nações em 25 anos. A reunião histórica, que aconteceu à margem da cimeira de Trump com os líderes do Conselho de Cooperação do Golfo, em Riad, permitiu ao líder norte-americano abrir caminho para o alívio das sanções contra Damasco. We are currently exploring normalizing relations with Syria's new government, as you know. I am also ordering the cessation of sanctions against Syria to give them a fresh start. It gives them a chance for greatness. The sanctions were really crippling, very powerful. De acordo com a Casa Branca, a reunião à porta fechada durou pouco mais de 30 minutos. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Síria disse que os dois líderes discutiram como poderiam fazer parcerias para combater grupos como o Estado Islâmico, que ameaçam a estabilidade na região. Os analistas acreditam que o encontro marca uma mudança significativa para a Síria, que está a tentar traçar um novo caminho após a queda do poder de Bashar al-Assad. A administração Trump quer saber como os outros membros da NATO planeiam aumentar a despesa em defesa para 5% do PIB. O embaixador dos Estados Unidos na Aliança Atlântica, Matthew Whitaker, insistiu que a meta de 5% é uma necessidade. Argumenta que há ameaças significativas. No entanto, não explicou quais são esses perigos. Quando a invasão russa da Ucrânia entrou no segundo ano em 2023, os líderes da NATO tinham acordado gastar pelo menos 2% do PIB em orçamentos de defesa nacionais. Mas nem todos atingiram esse patamar. O presidente norte-americano já lançou dúvidas sobre a possibilidade de os Estados Unidos defenderem os aliados que gastam muito pouco em defesa. Espera-se agora que os líderes da NATO estabeleçam um novo objetivo antes da cimeira da Aliança em Haia, no mês de junho. O primeiro-ministro israelita diz que vai prosseguir as operações militares em Gaza, chega ou não a novo acordo com o Hamas sobre os reféns. Benjamin Netanyahu sublinha que a guerra só terminará quando forem atingidos os objetivos de Israel. A nova ofensiva em larga escala está mesmo iminente. בכל העוצמה, להשלים את המהלך. להשלים את המהלך זה להכניע את החמאס. זה להשמיד את החמאס. עכשיו הכוחות נמצאים שם. יכול להיות שהחמאס יגיד, פוס פוס פוס, אנחנו רוצים עוד לשחרר עוד אסירה, תבין. ניקח, ואחר כך ניכנס. אבל לא יהיה מצב שאנחנו נפסיק את המלחמה, אני לא אומר, אתה יכול לעשות הפסקת אש לזמן ידוע, אבל אתה לא יכול. אנחנו הולכים עד הסוף. Na segunda-feira, o Hamas libertou o refém americano-israelita Eden Alexander num gesto de boa vontade para com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Alexander foi o primeiro cativo libertado depois de Israel ter quebrado o acordo de cessar-fogo de 8 semanas a 18 de março. Desde então, mais de 2.700 palestinianos foram mortos, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, dirigido pelo Hamas. O Tribunal de Justiça Europeu pronunciou-se esta quarta-feira contra a Comissão Europeia num importante caso de transparência relacionado com os acordos sobre a vacina contra a Covid-19. O caso foi apresentado pelo The New York Times depois da Comissão recusar o acesso às mensagens trocadas entre a Presidente Ursula von der Leyen e o Diretor Executivo da Pfizer sobre a aquisição de vacinas. Os juízes consideraram que a Comissão não conseguiu explicar de forma plausível por que razão não possui as mensagens de texto. O Tribunal considerou que não houve um esclarecimento sobre o paradeiro das mensagens, se tinham sido apagadas, como e porquê, e que não foram fornecidos pormenores sobre a intenção de as recuperar.
A vacina contra a Covid-19 da Pfizer foi a primeira a ser autorizada na União Europeia em dezembro de 2020, o que levou a grandes contratos em 2021. O The New York Times teve conhecimento das mensagens em 2021, mas a Comissão não as forneceu, o que levou ao processo judicial de janeiro de 2023. O jornal argumentou que os textos são considerados documentos ao abrigo das regras de acesso da União Europeia e devem ser disponibilizados. Em reação ao veredicto desta quarta-feira, a Comissão afirmou que vai estudar a decisão e emitir uma nova explicação mais detalhada. Reiterou o seu compromisso com a transparência, embora um responsável europeu tenha referido a dificuldade de registar todas as mensagens informais. A Comissão tem agora 2 meses para recorrer da decisão num caso importante para a transparência da União Europeia. A Pfizer e o seu diretor executivo não reagiram ainda à decisão do Tribunal. António Costa elogiou os progressos de Montenegro no sentido da adesão à União Europeia durante a sua primeira visita oficial ao país. O presidente do Conselho Europeu exortou os dirigentes a manterem o ritmo das reformas e da coordenação das políticas, em especial no apoio a uma paz duradoura na Ucrânia. Numa conferência de imprensa conjunta com o presidente montenegrino, elogiou os esforços de reforma e observou que o Parlamento Europeu já tinha reconhecido de forma esmagadora os progressos do país. Crna Gora želi da postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine i posjeta predsjednika Evropskog savjeta najbolji je pokazatelj da to želi Evropska unija, poručili su nakon sastanka predsjednik Crne Gore Jakov Milatović i Antonio Košta. Oni su istakli da Crna Gora predano radi na reformama te da slijedi spoljnu politiku Evropske unije. Košta je poručio da će Crna Gora imati snažnu podršku Unije te da bi volio da Crna Gora i prije 2028. godine postane članica evropske porodice. Marko Stojanović, Euronews, Podgorica. André Ventura já teve alta do hospital de Faro, onde passou a última noite depois de se ter sentido mal neste comício em Tavira. Segundo informação hospitalar, o líder do Chega teve um espasmo esofágico causado por problemas de refluxo gástrico associado a um pico de tensão. No comício de terça-feira, Ventura falava perante cerca de 400 apoiantes quando teve uma indisposição súbita. Foi retirado do palco e assistido por uma equipa do INEM. A agenda do Chega para amanhã desta quarta-feira foi cancelada. Ventura está bem neste momento. O antigo presidente uruguaio José Mujica, famoso pelo seu estilo de vida humilde, morreu aos 89 anos. Conhecido como Pepe, o antigo guerrilheiro chegou a ser baleado 6 vezes num tiroteio com a polícia. Escapou 2 vezes da prisão, mas passou longos períodos na solitária durante a ditadura militar. Esteve quase 15 anos detido antes de entrar na política após uma amnistia em 1985. Foi eleito deputado em 1994, nomeado Ministro da Agricultura em 2005, tornando-se mais tarde no 40º presidente do país, tendo exercido o cargo entre 2010 e 2015. Ao volante de um velho carocha, Mujica nunca perdeu a simplicidade, evitando sempre o palácio presidencial, optando por continuar a viver na sua pequena casa de campo. Durante o seu mandato, o Uruguai legalizou a marijuana, o casamento entre pessoas do mesmo sexo e despenalizou o aborto. Na primavera passada, Mujica foi diagnosticado com cancro do esófago, que se espalhou recentemente. À medida que se iniciava o cortejo fúnebre do antigo presidente uruguaio, na quarta-feira, os líderes latino-americanos elogiaram a sua humildade e legado. O presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, considerou Mujica um guia e líder com um profundo amor pelo seu povo. Claudia Sheinbaum, do México, considerou um exemplo para a América Latina, enquanto o presidente do Chile disse que este inspirava esperança. Teve início esta terça-feira mais uma edição do Festival de Cinema de Cannes, um dos eventos anuais mais prestigiados da indústria. O primeiro dia contou com um alinhamento repleto de estrelas, desde o cineasta de renome Quentin Tarantino à modelo Bella Hadid. Mas o grande destaque foi para os atores americanos Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, com De Niro, aos 81 anos, a receber das mãos de DiCaprio a Palma de Ouro honorária.
But every once in a while, even the most private of giants deserves their moment. A moment to be acknowledged, not just for their work, but for the quiet, lasting influence they've had on so many lives, on my life. So without trying to speak for the entire world of cinema here tonight, but probably doing it anyway, there's no one more deserving of this Palme d'Or Lifetime Achievement Award than Mr. Robert De Niro. De Niro, crítico declarado de Donald Trump, aproveitou a ocasião para avisar o presidente dos Estados Unidos pelos ataques da sua administração às artes e à cultura. America's Philistine president has had himself appointed head of one of our premier cultural institutions. He has cut funding and support to the arts, humanities, and education. And now he has announced a 100% tariff on films produced outside the U.S. Let that sink in for a minute. You can't put a price on creativity, but apparently you can put a tariff on it. Of course, this is unacceptable. All these attacks are unacceptable. A cerimónia de abertura encerrou um dia intenso de programação com a exibição de 3 filmes em homenagem à Ucrânia. A atriz francesa Juliette Binoche irá presidir ao júri da edição número 78 do festival, sendo que os jurados, entre os quais se destacam Halle Berry e Jeremy Strong, terão de escolher entre os 22 filmes que concorrem à Palma de Ouro deste ano. O vencedor será anunciado no dia 24 de maio.